bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo onde a história não é exatamente um registro do passado, mas uma arma que se usa no presente. Estou falando do mundo das trevas de Vampiro à Máscara. E nosso foco hoje é uma das narrativas mais disputadas e trágicas, a do clã Salubre. Exatamente. E a gente não vai só contar uma história. A ideia é analisar como essa história é construída, sabe? E depois desconstruída. Quem nos ouve e mandou esse material sabe que nesse universo a verdade é tipo uma colagem de propagandas, lendas e mentiras bem convenientes. E a versão da saga do Salubre que vamos explorar é a mais controversa de todas. Uma que foi criada, assim, para chacoalhar as bases do que se achava que era a história oficial. E no centro disso tudo tem um personagem, Samiel, um guerreiro quase mítico, lendário, cuja história, pelo menos nesta versão, está amarrada na própria origem dos piores inimigos do clã dele, os Baali. A proposta é essa, né? Entender como uma única narrativa pode redefinir um clã inteiro, transformando ele de vítima em... Algo bem mais complicado. De vítima em, talvez, o catalisador da própria desgraça. É uma virada dramática e profundamente trágica. Certo. Vamos começar do começo, então. Quem era esse Samiel? As fontes descrevem ele como um salubre, assim, completamente atípico. O clã é conhecido pela calma, pela busca da iluminação, e ele era temperamental, emotivo, quase um bruja no clã errado. Por que Saulot, o fundador do clã, escolheria alguém assim? Então, aí que está o primeiro ponto. Saulot não o escolheu apesar disso. Ele o escolheu por causa disso. Ele teve uma profecia, viu uma escuridão chegando e entendeu que o clã dele não ia precisar de mais um curandeiro ou filósofo, ia precisar de um guerreiro. De um guerreiro. Uma profecia. Isso já coloca a história num nível épico. Mas treinar um guerreiro desse nível dentro de um clã pacifista deve ter sido um desafio e tanto. Foi mais que um desafio, foi quase impossível. E aqui a lenda introduz uma intervenção simplesmente inacreditável. A fonte diz que Caim... Caim? Sim, Caim, o primeiro vampiro, a figura central de toda a mitologia, interveio pessoalmente. Espera um pouco. Caim em pessoa aparece e diz: mandem esse cara treinar com os rivais. Isso é quase divino ou amaldiçoado, dependendo do ponto de vista? Exatamente, mostra o peso que o Samiel tinha no grande esquema das coisas desde o comecinho, e o treinamento não só deu certo, como superou, assim, todas as expectativas. Samiel não virou só um guerreiro, ele se tornou o guerreiro da sua era. As lendas sobre ele são absurdas. Uma delas diz que ele era um dos poucos seres que conseguiu entrar na terra de Nod, um plano espiritual de pesadelos, e voltar de lá ileso, como se tivesse ido dar um passeio. Ele usou o Vale de Gehinnom, um lugar amaldiçoado, como campo de treino pessoal para formar uma tropa de elite, com 15 guerreiros salubre. Ok, então ele se tornou uma verdadeira máquina de guerra. Mas um exército, ainda mais um de guerreiros santos, precisa de uma ideologia, né? Um código para justificar a violência. Como ele resolveu isso? A solução, segundo a fonte, veio do céu. Literalmente. A narrativa aqui fica ainda mais ousada. O arcanjo Miguel, que no texto é chamado de Micael, teria visitado Samiel. E dessa conversa celestial nasceu o Código de Samiel, a doutrina que ia guiar seus guerreiros. Um arcanjo conversando com um vampiro? Isso me soa como uma heresia bem conveniente para justificar um exército. Exato. É propaganda, mas uma propaganda muito poderosa. E esse código divino serviu de base para um ritual de iniciação brutal, chamado de Rito de Sangria. E isso não tinha nada de celestial. O iniciado ficava nu, de joelhos, enquanto Samiel o açoitava, forçando ele a recitar o código. Cada erro, mais dor. Mas qual era o objetivo disso? Tortura por tortura? O objetivo era o controle. Forçar o vampiro a dominar a besta interior, sabe? A fúria que explode com a dor, com a humilhação. Era quebrar o guerreiro para reconstruir ele como uma arma perfeita.
Quem passava nesse teste ganhava um segundo nome, de um anjo, e poderes que beiravam o divino. Que tipo de poderes a gente está falando? Algo que realmente fizesse diferença no campo de batalha? Totalmente. Eles podiam manifestar uma presença angelical que paralisava os inimigos de medo, enquanto o terceiro olho deles brilhava com uma luz dourada. Ganhavam imunidade total à dor e o mais assustador. Podiam rastrear qualquer alvo em qualquer lugar do mundo depois de provar uma única gota de sangue. Descobriam o clã, geração, tudo. Habilidades de rastreamento baseadas em sangue. Isso é ironicamente parecido com o que o clã Tremere, os futuros carrascos do Salubre, desenvolveram séculos depois. É quase como se a semente da destruição deles estivesse nas próprias vitórias. É uma simetria trágica. E essa preparação toda tinha um alvo. O que nos leva ao ponto de virada, ao evento que, nesta versão da história, amaldiçoa o clã Salubri para sempre. A missão na cidade de Ashur. Exato. Saulot, na segunda cidade, houve uns rumores sobre um culto de humanos que adoravam demônios em Ashur. Preocupado, ele pede a Samiel que envie seus 4 melhores guerreiros para se infiltrarem no culto e descobrirem a verdade, uma missão de espionagem. E o que deu errado? Tudo! Depois de meses sem nenhuma notícia, só um dos 4 guerreiros retorna. E ele está completamente louco, balbuciando sobre horrores que ele viu na escuridão. Os outros 3 foram seduzidos, corrompidos pelas entidades infernais que eles investigavam. Eles não foram destruídos, eles foram transformados. Eles se tornaram os fundadores do clã Baali. Meu Deus. Então, o Salubre, na tentativa de combater o infernalismo, acabaram criando os piores infernalistas da história. Isso muda tudo. Salute deixa de ser aquele antediluviano misterioso, talvez até vilão de outras crônicas, e se torna uma figura trágica, o pai acidental de monstros. É uma tragédia grega em escala milenar. E a reação de Saúlute é de pura fúria e culpa. Ele declara guerra total aos Baali. Não é mais uma investigação, é extermínio. E Samiel, seu campeão, lidera o ataque. Uma saga de vingança. Mas imagino que o final não seja feliz para o Salubre. Longe disso. A guerra é brutal. Samiel é uma força da natureza, um anjo vingador dizimando as legiões infernais. A vitória parecia certa, mas Shaitan, um dos líderes Baali e um mestre estrategista, sabia que não podia vencer Samiel em combate direto. A solução dele foi a traição. Ele infiltrou um espião. Pior, ele infiltrou um traidor nas fileiras de elite de Samiel. E no clímax da batalha, no momento exato em que a vitória estava ao alcance, Samiel é apunhalado pelas costas por um dos seus e é destruído. Nossa, o maior herói do clã, morto por traição no seu momento de glória. É o fim do herói, mas o começo do fim para o clã inteiro, imagino. A perda do seu maior símbolo de esperança deve ter sido devastadora. Foi o gatilho para o colapso total. A morte de Samiel, somada à corrupção das suas outras crias, que viraram os Baali, quebrou o espírito de Saulô. Ele entra numa espiral de paranoia, de desespero, e é nesse estado de fraqueza que ele é facilmente manipulado pelo clã Setita. Os mestres da corrupção e da mentira. O que eles fizeram? Eles o convenceram de que os verdadeiros culpados, os traidores que conspiraram com os Baali, eram um grupo de filósofos humanos, os gnósticos. Cego pelo luto e pela vingança, Saúlute lidera um massacre contra inocentes, manchando a reputação do seu clã para sempre. De curandeiros, eles passaram a ser vistos como fanáticos assassinos. E essa fraqueza, essa reputação destruída, foi a porta de entrada para os Tremere. Perfeitamente. Séculos depois, quando os Tremere precisaram de um bode expiatório para legitimar a ascensão deles, eles encontraram no Salubri o alvo perfeito, um clã enfraquecido, dividido e já com fama de violento. A acusação de que os Salubri eram os verdadeiros ladrões de almas e infernalistas foi a ironia final e mais cruel de todas. Que teia complexa de eventos. Profecia, intervenção divina, traição, manipulação. Para acompanhar uma trama dessa cheia de camadas,
A pessoa precisa ter uma mente que gosta de quebra-cabeças, né? De enxergar o sistema por trás da história. Sem dúvida. É o perfil clássico de quem se envolve a fundo com RPGs. Uma mente que é, ao mesmo tempo, criativa e analítica, que adora mergulhar em detalhes, conectar informações que parecem soltas. E entender como um sistema complexo funciona. Exato. E essa habilidade, essa dedicação para dominar um universo de regras e histórias É exatamente a mesma que se precisa para encarar um desafio gigante no mundo real, como uma prova importante, um concurso. É a mesma mentalidade. totalmente aplicável, seja para passar no vestibular, num concurso público ou militar, na prova da OAB ou na tão sonhada residência médica. A capacidade de analisar, memorizar e conectar grandes volumes de informação é o que separa quem passa. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá se encontram provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos para otimizar o tempo, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Uma ferramenta poderosa para quem tem essa mentalidade de estrategista. Certo. Agora vamos ao ponto mais interessante que o material nos traz. Depois de toda essa saga épica e trágica, talvez nada disso seja verdade. A fonte que a gente está analisando joga essa bomba no final, apresentando outras versões da história. Sim. E aqui que o tema de história como arma fica explícito. A fonte nos dá duas grandes alternativas. A primeira é a versão de Heisel, uma salubre importante que basicamente diz: olha, a história é linda, mas as datas estão todas erradas. Segundo ela, Samuel morreu muito tempo depois em outra guerra. Então a primeira alternativa é tipo um retcon, uma tentativa de um historiador de arrumar a cronologia confusa do cenário. Exato. É a versão da organizadora, que tenta fazer as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Mas o simples fato de que a cronologia precisa ser corrigida já mostra como a história é fluida. Mas a segunda versão, essa é que destrói tudo. A versão de Silas, um salubre do Sabá, uma facção bem mais pragmática e violenta. O que ele diz? O Silas diz que a grande e nobre guerra contra os Baali nunca aconteceu. Foi uma invenção, uma peça de propaganda para encobrir uma verdade humilhante. E qual seria essa verdade? Segundo ele, Samiel de fato identificou um clã como infernalista, mas não eram os Baali, eram os Timisi, um dos pilares do Sabá. Samiel teria liderado um ataque direto ao antediluviano Timisi, o fundador do clã, e na batalha titânica que se seguiu, os dois teriam se destruído, um ao outro. Uau, isso é gigantesco. E por que inventar uma guerra inteira contra demônios para encobrir isso? Por vergonha. Pura e simples vergonha. Pensa bem, na primeira versão, Samiel é um mártir traído enquanto lutava contra o mal supremo. É uma morte nobre. Na versão de Silas, o maior campeão do Salubre morreu numa briga de clãs. Ele não venceu, ele empatou e levou o clã junto com ele para o buraco. Os Salubre teriam ficado tão humilhados que criaram a mentira da guerra contra os Baali para transformar uma derrota embaraçosa num sacrifício heróico. Então, de repente, os Salubre não são mais mártires trágicos, mas mestres da propaganda que criaram uma das maiores fake news da história vampírica para salvar a própria honra. E isso redefine não só o Salubre, mas também os Timisi e toda a dinâmica do Sabá. A verdade, como sempre, depende de quem está contando e para quê. Então a gente fica com 3 possibilidades: uma tragédia heróica, um erro de calendário ou uma conspiração para encobrir uma derrota vergonhosa. Qual delas é a verdade? O jogo deixa em aberto. De propósito. É um exemplo perfeito de como a história, mesmo na ficção, é algo vivo, que se molda aos interesses do presente. A gente passa por essa jornada vendo Samiel como um herói, depois como vítima e, no fim, talvez ele seja só o protagonista de uma grande farsa para salvar o orgulho de um clã. Os anjos caídos, guerreiros salubre que teriam adotado táticas brutais e talvez até infernais para lutar contra a perseguição dos Tremere, tornando-se aquilo que juraram destruir. Nossa! Ou os misteriosos salubre encontrados adormecidos em criptas no Camboja, falando uma língua arcaica ligada a Samuel. O que eles sabem?
Qual versão da história eles contariam se acordassem? Cada fio desses daria uma nova análise completa. Exato. E isso nos leva a uma pergunta final, que vai além do jogo. Se a história é escrita pelos vitoriosos ou, como neste caso, pelos sobreviventes, o que acontece quando os sobreviventes têm vergonha da verdade? Quanto de qualquer história oficial, seja no mundo de fantasia ou no nosso, é construído não para registrar o que aconteceu, mas para esconder o que eles preferem que seja esquecido?